Muito bem, nação, estamos aqui para o Estúdio RN. Eu sou o Beto Luquezzi e vamos falar hoje sobre o possível novo estádio do Mengão. Eu coloquei na nossa capa novo estádio. Será? Porque há muito tempo, né, o Flamengo anuncia que vai iniciar, né, todos os planos para poder ter um estádio próprio. E há muitos anos, né, se fala em estádios em diversas áreas. Na Baixada Fluminense, e no próprio Rio de Janeiro, em algumas regiões, na própria Gávea, né? O desenvolvimento do estádio na Gávea, que dependeria da Associação de Moradores, que ao final acabam nunca concordando por questões de tráfego, né? Enfim, fica aquela questão, toda vez também que se aproxima um final de mandato, aí o presidente que está ou tentando a reeleição ou alguém que está tentando a presidência do Flamengo, promete o estádio, aí é aquela comoção geral, todos com interesse que aquele candidato vença, mas a verdade é que o estádio nunca saiu do papel. Então agora está circulando, né, informações na mídia, e essas informações dizem que o Flamengo deu um passo grande, apresentou um projeto para a Caixa Econômica, e aquela área que seria a área escolhida, né, destinada pelo Flamengo para o estádio, a área do gasômetro no Rio de Janeiro, na Francisco Bicalho, é uma área onde hoje tem o Terminal Gentileza. Portanto, a questão do acesso ao estádio seria facilitado por esse terminal que foi criado recentemente. A região, eu conheço muito bem, é uma região que está muito abandonada, né? E é óbvio que o Flamengo, adquirindo aquele terreno que cada vez mais se desvaloriza, né, a nível financeiro, porque é uma área morta hoje, o Flamengo, se adquire aquele terreno e faz uma obra, uma construção, e o estádio fica pronto e faz o que se diz a cidade do Flamengo, né, que teria hotel e outras coisas a mais, museu, obviamente iria revitalizar a região, valorizar os imóveis ao redor também, né? E é óbvio que seria uma coisa positiva para o Rio de Janeiro. Por outro lado, o Maracanã ficaria talvez um templo do futebol que viraria um museu, né? Quem jogaria naquele estádio? O Vasco às vezes e o Fluminense, que são times que não enchem o Maracanã. O Flamengo com um estádio próprio seria prejudicial para o Maracanã. Então, assim, tem várias questões. E eu, agora não é informação, né? É minha opinião. Eu já acreditei muito que o Flamengo fosse ter um estádio. Para ter uma ideia, eu me considero um grande felizardo. Por quê? Porque eu, como jornalista esportivo, eu, eu tinha a chance de cobrir alguns jogos do Flamengo na Gávea, quando o Flamengo jogou na Gávea há muitos anos. Eu me lembro de um jogo em 91 contra o São Paulo, o Flamengo venceu por 1-0. Eu participei desse jogo, eu cobri esse jogo por uma rádio. E, e eu também assisti, como jornalista, alguns jogos lá. Foram poucos, mas eu tive a honra de pisar no gramado, no estádio do Mengão, quando o Flamengo, nesse caso, teve o mando de campo na Gávea. Foi uma época gostosa, a emoção indescritível, e eu gostaria de voltar até essa emoção. Mas veja bem, em 91, estamos falando de 33 anos, né, que eu tivesse a emoção de ver alguns jogos do Flamengo em loco, no próprio estádio do Flamengo. Depois o Ninho do Urubu foi uma tentativa, mas não era do Flamengo o estádio. Então, assim, a gente não pode considerar que foi do Flamengo. Então, a sensação realmente foi quando o Flamengo jogou na Gávea. E essa sensação poderia ser repetida novamente, se o Flamengo de fato comprar o gasômetro e houver interesse numa construção do estádio e também da cidade do Flamengo. Só que tem um terreno ali muito contaminado, é preciso descontaminar o terreno, é possível,
E alguns dizem, vai levar 5 anos para descontaminar. Ninguém sabe, mas sabemos que com recursos esse processo ele pode ser acelerado. Eu vivo no Canadá e no Canadá existem vários tipos de construção e acompanho alguns como jornalista, que o terreno, o solo era contaminado e a descontaminação ela foi até bem mais rápido do que se imaginava. Então, assim, depende muito também de quanto o Flamengo está disposto a investir. Agora, independente de qualquer circunstância, né, eu sou favorável sim ao Flamengo ter um estádio. Acho que o gasômetro é o melhor local de todos que eu vi, é o melhor local para o estádio do Mengão. Agora, o Flamengo virar SAF ou ter um percentual para viabilizar a construção do estádio, eu acho isso um absurdo, desnecessário. O Flamengo não precisa disso. Só com naming rights, venda de cadeiras cativas e algumas outras coisas, placas de publicidade, o Flamengo paga a construção do estádio, que é seu patrimônio. Portanto, quando o estádio estiver pronto, vai valer uma fortuna e será incorporado ao patrimônio do Flamengo. Então, essa história de SAF para construir o estádio, isso para mim não me convence. E acho que o Flamengo tem que construir sim, mas sem pensar nisso. Se for construir sem pensar nisso, eu sou totalmente a favor. E, novamente, eu volto a dizer que eu não sei se eu devo acreditar que dessa vez estamos mais próximos de ter um estádio. Eu não sei. Estamos com eleições próximas aí e é difícil, né? A gente já foi tão iludido. Eu não sei. Eu estou vendo muita gente, muito colega aí da imprensa otimista. Eu espero que esse otimismo tenha de fato um fundamento, porque eu, como jornalista e como torcedor do Mengão, é claro que eu quero que o Flamengo tenha um estádio, até porque eu quero voltar a ter a mesma sensação que eu tive há 33 anos passados, de estar pisando ali, de estar no campo, de estar no estádio do Mengão, ou cobrindo um jogo, ou assistindo, não importa. Então é assim, o novo estádio do Mengão será? Não sei. Vou aguardar, né? Eu não vou emitir nenhuma opinião positiva nem negativa. Só a minha opinião é que eu não sei a que ponto isso está. Né? O Flamengo apresentar uma proposta, um projeto, o Flamengo não fez a compra do terreno ainda. Quando o Flamengo fizer a compra do terreno, ainda tem um longo processo pela frente. Aí vai ter a descontaminação, as máquinas trabalhando para começar a construir, né, toda a base, toda a estrutura do estádio. Isso é uma coisa que ainda leva tempo, mas comprando o terreno, aí sim eu já começo a acreditar que já é um grande passo. Mesmo assim, eu tenho medo do Flamengo comprar o terreno e vir com essa conversa de que precisa vender um percentual do clube para poder fazer a obra possível. Lamentável se isso acontecer. O Flamengo não precisa disso. Tá bom, nação? É isso, essa é a minha opinião. Então, só um sumário. Tudo que se diz na mídia a respeito do progresso do Flamengo em relação à construção do estádio, eu tenho minhas ressalvas. Acredito, como torcedor do Mengão, como jornalista, que é muito possível, mas dependem de muitos fatores. Um deles é, de fato, o real interesse do Flamengo em tocar esse projeto para frente. Tá bom? É isso, nação. Saudações rubro-negras.